Olá, meus irmãos do Centro Espírita Canteiro de Fraternidade. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como estamos indo nesse momento de pandemia, de confinamento, eu espero que com muita fé, com muita oração, para a gente suplantar esse período. Bom, mas vamos lá. Fomos convidados para fazer a exposição a respeito do tema do capítulo 40 do livro Rumos Libertadores. É um livro da veneranda Joana de Ângeles, né? E esse capítulo se intitula Insatisfeito, mas Perseverante. E é um capítulo em que a veneranda Joana de Ângeles, ela fala a respeito, explica a respeito do capítulo 16, do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente um texto, né, uma instrução dos Espíritos, feita pelo Espírito Lacordaire, né? Lacordaire tem alguns textos no Evangelho segundo o Espiritismo e foi enquanto aqui na Terra ele foi um membro da Igreja Católica, né? Um vigário, um padre, inclusive da Catedral de Notre Dame, e também foi advogado. E a maneira pela qual ele falava e o que ele praticava denotou logo, e isso foi visto até também nos textos dele da Revista Espírita, de que tratava-se de um espírito superior, né, com uma grande bagagem moral, né, uma envergadura moral muito grande, em que sempre prevalece o ensino do amor, da benevolência. E é interessante que esse título que a veneranda nos dá, Insatisfeito, mas Persistente, explica justamente o texto denominado Desprendimento dos Bens Morais. Bom, meus irmãos, só para a gente fazer um paralelo em relação ao como se porta a humanidade, ou nos portamos, né? Porque o nosso passado é constituído também por nós enquanto encarnados, a gente começa a observar que desde o início dos tempos, se a gente for ver desde a época de Moisés, quando a gente dá uma lida no Antigo Testamento, a gente vê que se dava muita atenção, muito valor, né, à propriedade das coisas, à posse das coisas. Eram cavalos, ovelhas, camelos, né, cabras. E, além de tudo, a questão de mesmo a posse de outras pessoas, né? Que era em relação ao escravagismo. A gente começa a ver que ao longo da história, até a vinda do Mestre Jesus, quando esse conceito ele cai por terra, essa necessidade do ter, juntamente com seus ensinamentos de amor, o homem ele sempre se sacrificou ou sacrificou outros ou causou mal a outros por conta da posse, do querer ter. E aí a gente começa a entender na leitura de Joana de Ângeles de que necessariamente a gente não precisa ter as propriedades das coisas e sermos infelizes. A gente não precisa ter a propriedade das coisas e isso ser necessário para a nossa vida. A gente precisa entender de que temos posse de coisas que são transitórias. A gente precisa entender de que nós não somos, na verdade, a fundo, como ela diz, proprietários de nada. Na verdade, nós somos depositários de Deus. O que nós temos, o que trazemos, os recursos que oferimos, eles pertencem a Deus. E cabe a nós, como depositários desses recursos, fazer a aplicação deles. É interessante isso. Tem um ditado popular que se diz assim: caixão não tem gaveta, né? E a veneranda ela fala exatamente isso,
de que essas posses, na maioria das vezes, elas permanecem e nós passamos. E nós não conseguimos desfrutar. Então, a gente começa a entender de que a relação de nós buscarmos ter algo ou a posse de algo está diretamente ligada à capacidade que nós vamos ter de depreender, na verdade não de depreender, a capacidade que nós vamos ter de aplicar isso em favor do bem, em favor do próximo, ou em favor da humanidade como um todo. A gente entende, meus irmãos, de que a prova, como diz uma outra leitura do Evangelho, da fortuna, ela é muito árdua, ela é muito dura, porque cabe a gente vencer aquela chaga, aquela mazela que afeta todos nós, que é o orgulho, né? O egoísmo. E a gente começa a entender de que se nós buscamos para o nosso prazer algo a vida toda, como a gente vê, só vou ser feliz no dia que eu bater a minha laje. Só vou fazer uma viagem, só vou fazer alguma coisa no dia que tiver o dinheiro para trocar o carro. O tempo passa, o carro não chega, a laje não é batida e uma história, anos de uma encarnação se perderam. Então a gente começa a entender de que aquilo que nós almejamos, a gente tem que dar um valor, mas um valor espiritual. Um valor de o que é que isso vai me auxiliar no meu crescimento. Como a gente pondera de que isso que estamos correndo feito loucos atrás é realmente a nossa felicidade. Vai nos fazer melhores. E aí a gente entra em dois parâmetros. Se a pessoa, o indivíduo, ele já chega, ele já reencarna no planeta em uma família abastada, em uma família rica, cabe a ele essa prova de conduzir essa fortuna, conduzir esses recursos em favor do bem. O outro parâmetro é quando o indivíduo ele vem de poucos recursos e ao longo da sua encarnação ele vem crescendo, né, trabalhando honradamente, buscando o melhor para si. Aliás, o próprio Lacordaire fala isso no Evangelho. Deus não vê nada de errado nisso. Aquilo que a pessoa está fazendo, aquela valorização do seu crescimento, da sua melhoria, mas ele não pode deixar com que isso lhe domine e passe a ser o principal na sua vida, nas suas buscas, a busca dos tesouros materiais, e que não são, na verdade, nem tesouros, né? Aquilo em que a gente passa não a possuir o ouro, as joias, as moedas, e sim o ouro, a joia e as moedas passam a nos possuir. E que a gente vai ver na psicologia, né, de Joana de Ângeles, na série psicológica, por exemplo, aquilo de que a gente tem que procurar mais ser do que ter. Porque se nós nos prendemos, nos apegamos às questões, às coisas materiais, ainda estaremos muito longe daquilo que é a busca da nossa perfeição, da nossa plenitude. E a gente começa a observar de que o indivíduo que se dedica a esses bens materiais, né, com a exaustão, com muito trabalho, com muito corre-corre no cotidiano, no dia a dia, ele fatalmente deixará as verdadeiras coisas pelas quais ele tem que buscar à margem do caminho da sua encarnação. A gente, meus irmãos, nunca deve pensar ou achar que temos um mínimo de que precisamos. A gente tem que achar que nós temos aquilo que necessitamos. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas se a gente achar que a gente tem demais de uma coisa, tem muito de uma coisa, qual é o nosso procedimento se não compartilhar?
se não fazer com que isso chegue a outros necessitados? E mais, quando temos o mínimo de algo, a gente vai observar que ainda assim dá para se partilhar. Porque com o amor, quanto mais a gente partilha, mais aquilo se duplica, se multiplica. Essa é uma questão em que a gente tem que inserir dentro de nós, mas a dificuldade está diretamente ligada ao nosso orgulho, à nossa capacidade de tentar ser solidário. Aliás, a própria veneranda Joana de Ângeles nos diz de que a gente não tem segurança de nada aqui na Terra. Nada. A única segurança que nós temos aqui no nosso planeta é de que a gente tem que amar, servir, doando-se, né? A gente tem que servir a Deus confiando. E a gente tem que esperar perdoando. A gente começa a entender de que se a gente não pratica a doação, a caridade, né? O amor em movimento, se a gente não consegue servir a Deus, porque a gente serve a Deus como? A gente serve a Deus praticando o bem. E praticar o bem significa aquilo que está elencado no maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa amar o nosso próximo, a gente precisa perdoar, que é a máxima do amor. Mas a gente sabe, já temos um conhecimento de que só nos é possível amar ao outro, perdoar ao outro, se a gente já consegue se amar, se a gente já se consegue se perdoar. Esse é o trabalho de autoconstrução, de autoiluminação que nós temos que perseguir e que nós temos que implantar dentro de nós. E esse trabalho de nos livrar dessa insatisfação, ele é um trabalho diário. Ele é um trabalho, meus irmãos, em que começam nos nossos pensamentos. Ou melhor, eles começam na nossa vontade de querer mudar. Como diz lá Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a vontade, ela é quem coordena, é dela que emana aqueles nossos pensamentos, que dali eles irão virar ações, atitudes. E aí a gente começa a observar claramente que para nós podermos nos modificar, nós precisamos ter a vontade de querer mudar. Bom, de posse de algo que nos é muito custoso, de que é muito caro, uma tendência do ser humano ainda é de ocultar, é de querer guardar, é de querer não dividir com os outros. E essa avareza, ela mostra exatamente aquilo que nós somos. Mostra a que ponto de condição moral nos encontramos. E essa condição moral, ela vai ditar, e isso é que a gente tem que entender, a maneira pela qual nós temos que nos vencer. A maneira pela qual temos de traçar estratégias para que a gente saia desses hábitos arraigados, desses hábitos ainda inferiores do ponto de vista moral. Por quê? Se nós formos ver um outro lado e chegarmos muitas vezes para alguém que tem de tudo, que tem posses, e formos perguntar e pedir sinceridade a ele, muitas vezes a gente vai descobrir, como diz a veneranda Joana de Ângeles, de que ele não está feliz com algo, de que existe um vazio dentro dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente vê nos dias atuais, né, em tempos de mídias sociais, de YouTube, de Instagram, as pessoas se mostrando, as pessoas muitas vezes falando de riquezas, mas que muitas vezes são aparências. E o que é essa pessoa no recôndito do seu lar, sem ninguém, sem câmeras, sem equipamentos eletrônicos?
o que essa pessoa faz, o que pensa ou como ela se sente. Então a gente começa a ver de que não são essas coisas materiais que vai nos trazer a felicidade. Mas a gente precisa, dentro daquela nossa carência espiritual, a nossa carência moral, traçar verdadeiramente ações para nos estimular para sermos pessoas melhores. E isso está diretamente ligado à prática do bem. A gente começa a entender de que muitas vezes, para nos dizermos que estamos, como o texto diz, o título do texto, insatisfeito, mas persistente, é de que nós temos que persistir na busca das questões espirituais. Estamos insatisfeitos, sim, mas por quê? Porque você tem pouco dinheiro? Porque você tem pouco de alguma coisa material? Não. Estamos insatisfeitos do ponto de vista de que sabemos que sempre podemos melhorar. Já começa pela condição do planeta em que nós vivemos, um mundo de provas e expiações. Se estamos num mundo de provas e expiações, né? Como diz o ditado popular, a gente não é gatinho, não. A gente tem que parar e olhar para trás. Não somos anjos, né? A gente tem que parar e muitas vezes observar intimamente, olha a autoiluminação de novo, quem nós somos, o porquê fazemos. Porque, meus irmãos, a gente nessa busca desenfreada, não podemos ceder às tentações de sermos dominados pelas coisas, pelas joias, pelas moedas, ou até mesmo por animais, não é verdade? A dependência nossa tem que ser unicamente exclusiva ao amor divino. Na verdade, Jesus Cristo já dizia lá em Mateus de que nós não nos preocupássemos, né, com o dia de amanhã. Olhai os pássaros dos céus, né? Por algum acaso eles semeiam, eles ceifam, né? Eles guardam seus alimentos em silos. Então, Jesus nos diz de que a gente tem que se preocupar em fazer o bem. E como ele mesmo diz adiante, porque quando a gente começa a prática do bem, todo o resto Deus se encarrega de fazer por nós. É algo, meus irmãos, de que o Mestre Jesus, mais uma vez, sábio como ele foi, ele não nos negou nada. Ele não mentiu, né? Ele nos disse que teríamos no mundo aflições, mas que, sobretudo, que a gente tivesse bom ânimo, que a gente tivesse confiança e que a gente soubesse de que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos ensinou o que este homem fez. Ele se apegou às coisas materiais? Muito pelo contrário. Jesus não possuía bens. E fez o trabalho magnânimo de que nosso planeta, ele como governador espiritual, demonstrou de que podemos ser melhores, de que podemos ser felizes unicamente pensando no melhor para todos, sendo solidários. Bom, a gente tem que começar a pensar de que se nós somos depositários, ou seja, Deus nos emprestou, né, aquilo que a gente possui, aqueles nossos bens, aquela fortuna para os muito ricos, e a gente tem que entender de que isso é como se um empréstimo fosse, e na verdade é um empréstimo, e que a gente tem que fazer o pagamento. É como se uma pessoa nos emprestasse uma soma quando estivéssemos numa necessidade financeira, e adiante a gente tenha o escrúpulo de chegar até a pessoa e pagar o valor devido. A gente começa a entender de que se a gente age dessa maneira com uma pessoa, quem dirá com Deus?
E Deus quer esse pagamento na fortuna que Ele nos deu? Não. O pagamento que Ele quer é que a gente amplie, a gente pegue essa fortuna que nos foi dada, pegue esses recursos que a nós estão emprestados e repasse para os outros. Wagner, é para sair dando dinheiro? Não. É muito fácil a gente pegar e sair dando as coisas para se livrar dessa ação, né? Dessa obrigação. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer essa distribuição, mas na justa medida de que possamos crescer nós, internalizados no coração, de que essa doação serve para o outro. E muitas vezes, meus irmãos, se vocês forem pesquisar, hoje em dia se pesquisa tudo na internet, vocês vão ver pessoas, né, grandes empresários, administradores, esses ditos pessoas de sucesso, que eles partem muitas vezes e com sinceridade para causas sociais e eles só vêm abrigantar, amealhar a sua fortuna. Mas com isso, eu não estou dizendo de que, mas se eu fosse rico, então eu fazia. Eu não tenho, eu não vou fazer. Eu já ouvi isso, né, de jovens em grupo de juventude. Mas a questão é que a prova a que nós estamos submetidos é a que nós estamos submetidos. É o que estamos passando agora. Nós não podemos encarar a vida desejando o que o outro possui, ou pensando no que faremos para adiante almejarmos algo que está muito aquém da nossa capacidade, ainda que seja algo material. A gente precisa ascender uma escada de evolução. A nossa encarnação aqui é para nós nos melhorarmos enquanto espírito. Jesus Cristo, nosso doce Rabi da Galileia, ele não veio à Terra para falar de coisas materiais. Ele veio trazer para nós os pensamentos de Deus. E falou somente de questões espirituais. Às vezes que o Mestre Jesus se utilizava de coisas materiais, para as suas parábolas era para exemplificação. Tanto assim que o seu legado, o legado do seu Evangelho, da Boa Nova, é um legado do Evangelho de amor. A Boa Nova que o Cristo nos trouxe. Essa filosofia que foi nos trazida é a filosofia do amor. É a filosofia do amar ao próximo. Bom, nesse capítulo 40 do livro Rumos Libertadores, tem uma passagem que vocês vão me permitir eu ler para vocês, e a gente vai conversar agora um pouco mais sobre ela, que é muito interessante. Diz assim: examina o amor do ponto que te parece tão importante apenas do ponto de vista da sexualidade. Essa é uma tendência do ser humano, a só pensar quando se fala em amor do ponto de vista da sexualidade. E aí ela continua, que quase sempre é confundido com as paixões dissolventes e propõe questões ao protótipo do gozo, da beleza e modelos da forma como se encontram. E descobrirás, se a gente for honesto, a mudança da face, normalmente aberta em sorriso profissional, transformada em ritos de amargura e asseverando que seguem frustrados, incompletos e que prefeririam, se pudesse, outro tipo de vida. É o que hoje a gente está vendo muito evidente, né? As pessoas, elas simplesmente dizem se gostar ou se amam pensando no caráter apenas da sexualidade. E mais, a gente começa a ver os indivíduos tratarem uns com os outros apenas do aspecto exterior de que esse indivíduo está. Então o amor, como a veneranda nos diz, ele está também diretamente ligado às atitudes da pessoa. É ser gentil,
é como uma pessoa, como nós tratamos o outro. A gente, quando fala em amor, a gente está falando daquela virtude sublime em que esparze, né? Que espalha por todo o ambiente que nós estamos, seja em casa, seja no trabalho, seja no ônibus, no transporte público, né? Seja em qualquer lugar, principalmente também no centro espírita. Mas nós, meus irmãos, devemos nos despir de nossas máscaras, né? As várias personas, como diz a psicologia analítica, que nós trazemos. Nós temos que procurar sermos únicos no sentido de louvarmos, né? De trabalharmos no bem, louvarmos a Deus e sermos a mesma pessoa. Essa é a busca que nós fazemos. Isso é que nós precisamos realmente amealhar. Esse é o tesouro que nós temos que procurar guardar dentro de nós. E a gente começa a entender de que se nós conseguirmos, já no nosso núcleo inicial, que é a família, e adiante, no núcleo de trabalho, de escola e por aí vai, em todos os lugares que a gente transita, a gente ter aquela personalidade sincera, como ela diz, de gentileza, né? De ser proativo, né? De saber se expressar, de saber escutar, de saber conversar com as pessoas. A gente já está num grande passo de transformação moral. É esse passo, é essa atividade que vai nos permitir passar pela porta estreita de que nos falou o Mestre Jesus. Porque a gente aí vai emagrecendo, se livrando de quê? Daquelas gorduras, vamos dizer assim, do primarismo, né? Do primarismo animal, daquelas gorduras em que trazemos as imperfeições. Então nós precisamos nos despir das questões materiais e nos vestir das questões de Deus. A gente pode viver no mundo sem ser do mundo, como disse Paulo. A gente tem que aprender a transitar no meio em que andamos, mas sem trair, sem trazer maiores problemas para os outros e sem trair o que a gente pensa. Nós podemos, meus irmãos, sempre sermos o melhor a cada dia. E é essa busca que a gente tem que fazer no intuito de que essa perseverança é a perseverança de procurar nos melhorar. Quantos e quantos de nós, de nossos amigos, de conhecidos, de pessoas, perdem ou se atinam de que estão perdendo um tempo, muito tempo muitas vezes, da encarnação, porque a busca está para o lado errado. E é isso que nós temos no nosso dia a dia, de despertar também nas pessoas, mas não de maneira impositiva. A gente vai despertar as outras pessoas no momento em que a gente se despertar. E os nossos atos e atitudes, eles vão passar como um exemplo para os outros. Porque a gente já sabe, Emmanuel nos diz, né, de que a palavra, né, ela muitas vezes dita, ela mostra, instrui, mas é o exemplo que vai convencer, é o exemplo que vai arrastar. E a gente começa então a ver que quando Lacordaire, nessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi a leitura base, como eu disse, do texto do capítulo 40 do Rumos Libertadores, ele nos diz claramente de que é pelo amor que nós podemos vencer. De que a gente pode muito bem ter as coisas, mas a gente não pode se esquecer de maneira alguma de que aquilo nos é emprestado. E aí a gente observa, como espiritistas que nós somos, que essa magnífica doutrina espírita, ela clareia com muito detalhes, né, justamente
aquilo, ela clareia com muito detalhamento, perdão, né? Os conceitos, as parábolas, aquilo que o Mestre Jesus nos diz, que é o objetivo da doutrina espírita. A gente tem que começar a compreender de que aquilo a que nós viemos e trazemos dentro de nós, e não parar, fechar os olhos e nos escutar, nos entender, ou ainda parar à frente do espelho e se perguntar, olharmos a nós mesmos, nós iremos, meus irmãos, saber exatamente quem nós somos. E aí saberemos o que fazer para vencermos a nós mesmos. E aliado a tudo isso, existe algo que é muito forte e que está sempre a nosso favor, que é a misericórdia divina. A misericórdia divina em que aparece naqueles momentos em que a gente precisa revigorar as nossas energias e as nossas forças para vencermos essas atribulações, para vencermos a nós mesmos. Então a misericórdia divina ela se faz representar por aqueles que eu chamo de intérpretes dela. É aquele amigo, aquela pessoa, aquele desconhecido, é aquele pedaço de papel de jornal, é aquele livro que chegam as mensagens e que vão desencadear essa nossa transformação, esse nosso entendimento. Porque a misericórdia divina e juntamente com o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio mostra a Deus exatamente que nós sabemos usar porque usamos porque quisemos. Então, a nossa transformação moral para melhor, ela ocorre porque queremos. Vamos nos lembrar? A gente planta o que escolhe e a gente vai colher aquilo que plantamos. Então, a gente começa a entender de que, justamente com essa misericórdia divina e com uma coisa, ou melhor, uma atitude que nós temos de ter para estarmos conectados sempre com Deus, que é a oração. A oração, que é uma ferramenta poderosíssima e que vai nos ligar diretamente ao Criador. Precisamos, meus irmãos, para nos melhorarmos, precisamos também termos disciplina. E a veneranda Joana de Ângeles, neste capítulo, nos convida a isso. Ela, se a gente for fazer um resumo do texto, ela nos diz como pensamos, como agimos erradamente. Ela nos clareia, nos diz como é efetivamente o local que nós estamos. Ela nos diz, não existe segurança na Terra. E ela nos dá a solução, que a segurança está na prática do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia, para nós fazermos algo em que o outro venha a se impressionar e a gente pensar de que com isso a gente conquistou o outro, é uma coisa completamente errônea. Na verdade, as religiões no passado tentaram fazer dessas e até imposições, até pelo medo. Quantas e quantas religiões tentaram impor o medo aos seus fiéis, aos seus seguidores, para garantir de que eles seguissem e entendessem esse Deus. Aliás, a gente vê isso desde a época de Moisés, né? Aquela tentativa de mostrar um Deus impositivo, um Deus vingador, um Deus que punia. E como a gente sabe de que Deus, na verdade, nos educa. A gente precisa entender, meus irmãos, que nós estamos no planeta Terra para um estágio de esclarecimento, um estágio em que a gente vai aprender e vai se melhorar para conseguir auferir, alcançar mais um degrau da nossa escada evolutiva. Para muitos, como disse André Luiz, o planeta Terra ele é um hospital.
Muitas vezes a veneranda Joana de Anjos usa isso, Emmanuel, é um hospital de almas, né? E aí a gente vai ver que para outros, né, o planeta Terra é um hospital, para outros o planeta Terra é uma escola, para todos nós o planeta Terra é uma escola, é um aprendizado constante. E existem aqueles nossos irmãos que ainda se encontram num estágio de rebeldia ou ainda encarcerados, né, no orgulho, no egoísmo, em que o planeta Terra para eles é uma prisão. Mas a gente tem que ter certeza de algo. Prisão, escola, hospital. O planeta Terra, ele só não é um local que a gente veio para brincar. Não é um playground, como eu costumo dizer aos jovens. A gente tem uma tarefa certa. A gente, quando tem o conhecimento espiritual, a gente começa a entender de que a nossa jornada aqui na Terra vai além do ter, vai além do correr atrás para enriquecer de bens materiais. A verdadeira vida é a do lado de lá, é a vida espiritual. A gente não pode começar a pensar e se deixar levar como uma grande leva, né, da humanidade, de que o importante é conquistar o mundo. É importante a gente aprender? É importante estudar? O intelectual? Vou estudar, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, eu vou me especializar. Ótimo. Não nos opomos. Deus não se opõe a isso, é conhecimento. Mas aliado a essa intelectualidade, existe também o crescimento moral. De nada nos adianta estarmos cheios de conhecimento e não temos a condição moral suficiente para também, porque mesmo esse conhecimento que nós angariamos é a propriedade de Deus que nos cedeu, e a gente não conseguir compartilhar. A gente não conseguir compartilhar essa intelectualidade ou esse conhecimento com outros. Então a gente precisa entender novamente de que o Evangelho de amor da Boa Nova de nosso Mestre Jesus Cristo é o caminho. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que todos vocês fiquem em paz e que não esqueçam de orar ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe e que, sobretudo, também abençoe aquelas pessoas, aqueles profissionais que nesses momentos de pandemia eles estão no combate, né, da epidemia, na linha de frente, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, né, aqueles profissionais encarregados da limpeza. Então, eles efetivamente estão se doando para aqueles que estão recolhidos em seus lares. Fiquem em paz. Mais uma vez agradeço ao Jailson, um abraço a todos. Tudo de bom.